E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula, a gente vai fazer uma prática de controle de temperatura com Arduino. Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma revisão aí de sistemas de controle de temperatura. Vamos falar de alguns materiais que vão ser utilizados para essa prática. Vamos montar e apresentar para vocês também o circuito elétrico. Vamos fazer um teste de funcionamento desse circuito e fazer uma medição do tempo de resposta de um sistema de temperatura. Se você quiser saber mais, tem uma aula no canal que é a Introdução à Automação e Controle, parte 3, Conceitos de Controle de Processos, que vai falar um pouco mais sobre automação e controle de processos e falar também sobre controle em malha aberta e malha fechada, que é a parte conceitual da aula de hoje. E nas próximas aulas a gente vai fazer uma prática de controle, então, com algoritmo on-off e histerese, usando esse circuito que eu vou apresentar hoje, e depois também um controle PID, usando esse mesmo circuito. Vamos lembrar dos elementos do sistema de controle em malha fechada. O objetivo de um sistema de controle de malha fechada é conseguir manter alguma variável, a variável controlada do processo, no caso, em um valor desejado. Por exemplo, em um forno, a nossa variável controlada é a temperatura, é o que a gente deseja controlar, e o valor desejado do set point a gente ajusta, né, no dial aqui do forno. E quais são os elementos do sistema de controle? Nós vamos ter o set point, que é o valor desejado para a variável, para a saída. A saída representa a variável que a gente está controlando. A gente tem a saída, que representa o valor atual dessa variável que a gente está controlando. Nós temos o sensor, que serve para medir a variável de saída e fechar a malha de controle, porque o sensor mede e fornece ao controlador uma informação da temperatura ou da saída atual. Nós temos o processo, que vai representar o sistema físico. Nesse forno, por exemplo, é o próprio sistema, né? A estrutura dele, com todos os componentes presentes. Nós temos o controlador, que vai ser um dispositivo que vai comparar o set point com o valor que está chegando do sensor e vai fazer os devidos ajustes. Vai fazer esse atuador ligar, desligar ou mudar a potência que a gente está aplicando nesse atuador, por exemplo, num sistema de temperatura. E nós temos o atuador, que vai ser, no caso de um forno elétrico, a resistência que vai fazer o aquecimento. Então, o atuador é aquele dispositivo que interfere no processo de acordo com os comandos que o controlador está passando para ele. Em um sistema de controle de temperatura, nós vamos ter o set point, que vai ser passado, né, pelo dial, como eu falei antes. Nós vamos ter o controlador, que pode ser, por exemplo, um CLP, um microcontrolador, um PC, um circuito comparador analógico, que vai comparar, então, o set point com o valor lido pelo sensor. Nós teremos o atuador, que pode ser representado por um relé mais a resistência elétrica. Esse relé liga e desliga conforme a gente precisar atuar para aumentar ou diminuir a temperatura, mas em alguns circuitos a gente pode ter triaques e outros componentes aí que vão fazer o acionamento. Em circuitos DC, que é o caso dessa prática, nós vamos utilizar um transistor para fazer o acionamento da resistência. E a gente pode usar normalmente duas técnicas de controle. Técnicas com on-off, onde o atuador só liga e desliga, ou PWM, onde a gente vai modular a potência que a gente está aplicando no atuador através do chaveamento bem rápido dessa chave que a gente está utilizando. O processo vai representar o sistema físico, então o forno mais a resistência, mais a estrutura mecânica dele. Teremos a saída, então, que é a temperatura atual que está dentro desse forno, que é o que o sensor vai medir e passar para o controlador. Normalmente nos fornos é utilizado o termostato. O termostato já é um elemento que tem o sensor, tem um mecanismo de ajuste e tem um relé que vai ser utilizado para ligar e desligar a resistência elétrica. Quais são as principais técnicas de controle em malha fechada? Existem 3 técnicas principais aqui. Uma delas é utilizada em atuadores do tipo liga-desliga, que é o controle on-off. Basicamente, a gente vai ligar e desligar o atuador conforme o valor do set point. Ele vai ser usado normalmente com relés, contatoras, bobinas, termostatos. E uma variação do controle on-off é o controle por histerese, onde a gente vai aplicar uma pequena janelinha de temperatura, por exemplo, ou uma janela em cima do set point para diminuir a quantidade de chaveamentos que acontecem, por exemplo, no relé. Na aula prática de controle on-off e controle por histerese eu falo um pouco mais disso. E quando a gente utiliza atuadores que permitem um chaveamento rápido, normalmente vamos utilizar semicondutores, chaves
com semicondutores para fazer esse chaveamento. A gente vai utilizar a técnica de modulação por largura de pulso, também conhecida como PWM, normalmente isso em circuitos DC, e também outras técnicas aí utilizando circuitos AC. E aqui a gente pode utilizar então uma das técnicas mais comuns aí, que é o controle PID, controle proporcional integral derivativo, onde a gente vai aumentar ou diminuir a largura desse pulso de acordo com o sinal de erro. O sinal de erro é o valor do set point que a gente quer, menos o valor atual. Então, por exemplo, se tu botou um set point de 50 graus e o teu valor atual da temperatura está em 25, tu tem um sinal de erro de 25. E aí, aplicando um ganho proporcional, um ganho relativo à integral do erro e também um ganho proporcional à derivada do erro, a gente vai aplicar um sinal grande ou pequeno em cima do atuador. Quais são os materiais que a gente vai utilizar para essa prática? Um PC, um Arduino Uno, mais o seu cabinho USB. A gente vai precisar também de uma fonte 12 volts 2 amperes e uma lâmpada 12 volts 2 watts, como por exemplo essas lâmpadas de sinaleira de carros aqui. Mas você pode também utilizar um resistor de 47 ohms de 2 watts. O importante é que essa carga que a gente vai utilizar e acionar, ela seja aí de aproximadamente 250 miliamperes a 12 volts. Isso porque a gente vai utilizar para o chaveamento o transistor NPN2N222, e esse é um transistor que bastante interessante quando a gente tem aí aplicações de chaveamento até 1 kHz, 2 kHz ou mais até, e ele aguenta uma corrente de 600 miliamperes aproximadamente. Então, para a gente não extrapolar demais, a gente vai utilizar uma carga de no máximo 250 miliamperes. Vamos utilizar também um sensor de temperatura LM35, resistor de 470 ohms para colocar junto com o transistor. Vamos precisar também de alguns jumpers macho-macho e macho-fêmea e uma protoboard ou uma placa padrão para fazer a montagem através da soldagem ali dos componentes, que fica um pouco melhor de ser feita essa prática. Qual vai ser o circuito que vai ser necessário? Bom, nós teremos o Arduino Uno. Primeiro a gente vai alimentar o LM35, botando 5 volts no pino VCC dele, colocando 0 volts no GND, então isso a gente liga direto aqui nos pinos de alimentação do Arduino. E o Vout, que é a saída onde o LM35 fornece o valor atual da temperatura, a gente liga na entrada analógica 0. Depois eu falo um pouco mais sobre o LM35. Já o circuito de chaveamento, a gente vai ligar no pino 9 o resistor e vai ligar esse resistor na base do transistor. O coletor a gente vai ligar num dos terminais da lâmpada e o outro terminal da lâmpada a gente vai ligar no VIN para que ele seja alimentado pela mesma tensão que vem da fonte lá, 12 volts. E o emissor, ele vai ser ligado no GND. Tem esse circuitinho de exemplo no Tinkercad, só tem que ter um cuidado lá, porque esses terminais podem estar trocados lá, né? No Tinkercad não tem esse transistor específico, então é uma representação esse diagrama aqui. Mas essa é a ligação que vocês vão ter que fazer, então, para ficar de acordo aqui com o transistor. Como é que funciona o LM35? Ele é um sensor de temperatura bem interessante, bem acessível. Ele, basicamente, a gente alimenta ele com 5 volts, ou outras tensões ele também aceita. A gente coloca o GND, o 0 volts nele, e ele tem esse pino Vout que vai fornecer uma tensão proporcional à temperatura. Esse sensor tem um range de menos 50 a 150 graus, só que para trabalhar com tensões negativas tem que alimentar ele também com uma tensão negativa aqui. E ele tem uma sensibilidade de 10 milivolts por grau Celsius. Ou seja, nesse pino Vout, cada mudança de 1 grau na temperatura vai provocar uma variação de 10 milivolts nesse pino. Nesse gráfico aqui do lado a gente tem a representação da temperatura de 0 a 100 graus e qual é a tensão de saída no pino Vout, de 0 a 1 volt. Então vocês podem ver, por exemplo, que em 50 graus a gente vai ter uma saída aproximada aí de 500 milivolts ou 0,5 volt. A 25 graus a gente vai ter aí 250 milivolts. Quando a gente liga na entrada analógica do Arduino Uno, esse valor de tensão vai ser convertido para um número entre 0 e 1023, 0 a 5 volts no caso, né? Então, quando a gente tem 0 graus Celsius, o valor aproximado no conversor AD vai ser 0, quando a gente der a função analog read no pino analógico. Quando a gente tiver 1 volt, a gente vai ter o valor aproximado de 208 na conversão do AD. Considerando que o conversor AD do Arduino funciona com 5 volts e ele tem uma resolução de 10 bits, isso nos dá 1024 valores, a gente tem uma resolução de tensão no conversor AD do Arduino de 4,5
4,88 milivolts. E se a gente comparar, fizer uma regra de 3 entre esse 4,88 milivolts e a sensibilidade do sensor de 10 milivolts por grau Celsius, a gente chega a uma sensibilidade ou uma resolução de temperatura de 0,48 graus. Isso quer dizer que as leituras que o Arduino vai fazer da temperatura sempre vão ter passos de 0,48 graus. Eu fiz a montagem desse circuito no formato de um shield. Então eu soldei alguns pininhos de forma que eu pudesse ligar e acoplar esse shield em cima do Arduino Uno e fiz as ligações. Então a gente pode ver aqui, ó, vem do pino 9, vai ligado no resistor que vai pro transistor e do lado de cá eu alimentei a lâmpada então direto no pino VIN aqui, fiz uma solda aqui e o outro terminal vai pro transistor também para fazer o chaveamento. E eu coloquei o LM35 bem próximo da lâmpada para que ele consiga medir a temperatura, né? Então, esse shield, ele representa aproximadamente o sistema de aquecimento e fica bem prático, né, de acoplar em cima aqui da plaquinha. Vamos fazer um programa de teste, então. Vou apresentar para vocês aqui um código que vai ser útil para a gente fazer alguns testes. Esse programa vai permitir testar se o sensor de temperatura está funcionando. Também vai permitir testar o acionamento do atuador para ver se ele está funcionando. Também vai permitir que a gente possa medir a resposta transiente do sistema, que é a curva de resposta quando a gente aciona o atuador e a gente pode ver, então, como a temperatura vai se comportar ao longo do tempo. Os sistemas de temperatura normalmente representam um sistema de primeira ordem, eu vou explicar na sequência. Esse programa de teste também vai permitir descobrir a temperatura máxima que a gente vai atingir, considerando aí uma temperatura ambiente aproximada de 25 graus e sem distúrbios, ou seja, a gente não vai provocar vento, por exemplo, em cima do nosso shield para causar um distúrbio. Isso vai permitir a gente ter uma noção de qual temperatura a gente consegue atingir com a potência que a gente está aplicando no circuito. Beleza, carreguei aqui o código controle temp test. Eu primeiro começo definindo o pino onde está ligado a lâmpada, pino 9. No setup, eu seto a serial para a gente poder ativar o monitor serial, o serial plotter para monitorar os dados. Eu dou um pin mode para setar o pino da lâmpada como saída e dou um digital write para ligar. Então a gente já liga o atuador para ver se ele está funcionando. No laço principal, eu vou fazer primeiro a leitura do LM35. Então eu guardo nessa variável inteira valor ADC a leitura da entrada analógica onde está o LM35. Nessa segunda linha eu declaro uma variável tensão do tipo float. Eu pego o valor da conversão e multiplico pela resolução do conversor AD, 5 volts dividido por 1024. Dessa maneira, na variável tensão eu vou ter o valor de tensão que foi medido. E na sequência eu converto esse valor para temperatura. Então eu declaro essa variável temperatura, pego a tensão e divido por 10 milivolts por grau Celsius. Isso vai nos dar então o valor da temperatura em graus Celsius que vai estar dentro dessa variável float. Na sequência eu imprimo esses valores no monitor serial, então a gente vai conseguir ver aqui o valor do ADC, vai conseguir ver o valor da tensão e também o valor da temperatura atual. E também coloquei um if aqui que caso o tempo decorrido seja maior que 15 segundos, ou seja, a partir do momento que a gente liga o Arduino, ele começa a contar e essa função millis retorna quanto tempo passou desde que a gente deu o último reset no Arduino. Se passar de 15.000, que representa 15 segundos, eu desligo a lâmpada. E aí eu dou um delay de 500 aqui, só para dar uma pausa no programa. Vou programar aqui o Arduino, vocês podem ver que já ligou a lampadinha. E aí, se a gente abrir o monitor serial, a gente vai ver os valores das conversões aqui. Deixa eu limpar aqui pra gente começar. Ó, valor do ADC 68, valor da tensão a 0,33 volts, que é aproximadamente, então, 33 graus. Vocês podem ver que a temperatura tá subindo, ó, 35, já passou os 15 segundos, né, desligou e começa a cair um pouquinho a temperatura. Então, a princípio, o nosso teste de funcionamento tá ok. Bom, vamos falar um pouco da resposta transiente dos sistemas de controle de temperatura. Normalmente, os sistemas térmicos, eles vão ter uma resposta de primeira ordem. Quer dizer que a gente vai ligar o atuador, a temperatura, por exemplo, olhando esse gráfico aqui do lado, ela vai começar a subir e se estabilizar num ponto. Essa resposta normalmente tem um comportamento exponencial e esse tempo que leva para a estabilização pode ser de segundos a horas. Normalmente, sistemas térmicos são bem lentos e aí vai depender das propriedades físicas da planta, né? Da massa, da quantidade de matéria que tem que ser aquecida e também da potência do nosso atuador ou da nossa resistência, por exemplo, ou do aquecedor que a gente está utilizando. E o tempo que leva para estabilizar numa determinada temperatura está associado com essa constante de tempo tal. E essa constante é utilizada quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada, usando teoria de controle moderno, para fazer a modelagem matemática desse sistema, onde a gente
gente aplica a transformada de Laplace para chegar às funções de transferência desse sistema e aí sim poder fazer uma análise teórica da estabilidade e do desempenho do sistema de controle. Por exemplo, quando a gente usa o algoritmo PID, a gente vai aplicar um conjunto de ganhos ali para tentar acelerar, diminuir esse tempo que leva para estabilizar, e aí a gente pode causar uma instabilidade no sistema, tornar esse sistema instável, que, por exemplo, na prática vai representar a lâmpada ligando e desligando de maneira abrupta. Então, é necessária essa medição quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada aí e fazer uma análise de estabilidade que, num projeto mais crítico aí, um projeto mais importante, é super relevante aí, principalmente para quem faz engenharia de controle e automação, né? Avaliar essa questão da estabilidade. Como é que a gente faz essa medição? A gente liga o atuador num determinado ponto de operação, no caso aqui eu liguei bastante tempo ele, na potência máxima, onde a gente está aplicando então um degrau unitário, né? A gente está aplicando um estímulo no sistema e a gente mede essa variação da saída. Então a gente vai identificar alguns pontos para conseguir medir essa constante tal. Essa figura do lado representa um sistema com a temperatura inicial de 25 graus. Nesse instante zero, a gente ligou o aquecedor na potência máxima, a temperatura começa a subir e depois de um determinado tempo ela se estabiliza aqui num valor, né? Então, por exemplo, nessa figura foi de 25 a 50 graus. Nós tivemos uma variação aqui de 25 graus e a gente pode medir então esses tempos aqui embaixo, ó, uma vez que estabilizou. A constante de tempo, ela é um instante onde aconteceu 63,2% dessa variação aqui, ou seja, 63% de 25 graus. E outro ponto onde a gente pode medir essa constante de tempo é quando atingiu 99% da variação, ou seja, 99% de 25 graus. Nesse ponto, que a gente chama de ponto ou tempo de acomodação, ele vai ser dado por 5 tal, né? Então a gente pode pegar esse tempo de acomodação, dividir por 5 e também a gente vai ter essa constante tal. Então eu fiz um teste aqui, eu deixei o atuador ligado por bastante tempo para medir essa resposta transiente. Minha temperatura inicial estava aproximadamente 25 graus também, quando eu liguei o aquecedor, e eu esperei, né? Fui plotando ali na plotter do Arduino esse gráfico da temperatura aumentando. E aí, vocês podem ver aqui, ó, que acomodou aproximadamente depois de 600 segundos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 600 segundos, considerar que isso vale 5 tal, pega 600, divide por 5, a gente tem uma constante tal aqui de 120 segundos, né? É o ponto onde a temperatura atingiu aproximadamente 99% da variação, que por coincidência, nesse gráfico também chegou em 50 graus aqui o meu sisteminha. Então, essa variação foi de 25 graus. E outra forma de medir a constante de tempo é, então, pegar essa variação de 25 graus, multiplicar por 63%, onde a gente vai obter aí esse valor, somar a temperatura inicial e a gente chega, então, a 40,8 graus Celsius. Quando a temperatura chega em aproximadamente 40,8 graus Celsius, a gente pode medir aqui o tempo tal, e esse valor aproximado, ó, vocês podem ver que aqui é 240, então 120 segundos também. Essa é a constante de tempo do meu sistema que eu poderia usar depois para fazer uma análise mais detalhada. Beleza? Então na próxima aula a gente vai falar dos algoritmos de controle on-off e de esterese e também fazer a prática em cima dessa blancadinha. Valeu!